Aqui nós temos novamente uma dificuldade com os nossos irmãozinhos protestantes. Porque é o seguinte, com a história da sola fide deles, que somente tem a fé, os seres humanos não têm mérito nenhum, etc e tal, o negócio fica complicado deles entenderem. Mas vamos entender aqui, sem polêmica com os protestantes, vamos entrar aqui na explicação católica. Vejam só, nós católicos cremos que existe uma heresia chamada heresia pelagiana. O que é a heresia pelagiana? É o seguinte, é o cara achar que ele vai ser salvo pelas suas forças. Entendeu? Ah, eu tenho mérito, né? Eu tenho força, eu venço o pecado, eu não preciso da ajuda da graça de Deus. Pelágio, ele era um monge muito virtuoso, muito ascético, era um monge muito cheio de Deus, isso e aquilo, etc. Só que ele pecou por um problema. O problema dele chama-se soberba. Ele era tão virtuoso que ficou vaidoso demais e pecou por soberba, né? E ele achava que Jesus morreu na cruz e nos deu exemplo, ponto. É claro que Jesus morreu na cruz e nos deu exemplo. Mas mais do que isso, ele nos deu a graça, né? Ele não nos deu somente o exemplo, ele nos deu a graça e a possibilidade de nós vencermos o mal e o pecado. Então, o que é que acontece? Nós católicos cremos, e nisso aqui nós estamos em perfeita sintonia com os protestantes, nós cremos que o ser humano não é capaz de se salvar. Portanto, até mesmo o primeiro passo, o primeiríssimo passo na direção de Deus, não é? Com a fé, eu já tenho a graça de Deus me sustentando ali. Ou seja, Deus já me sustenta, Deus já me ajuda a ter fé na palavra de Deus e a me entregar. O primeiríssimo passo no meu caminho de santificação. Sim. E ali a graça vai, então, agindo em mim. Só acontece o seguinte. Uma vez que eu entrei na vida da graça, eu faço atos bondosos, atos de amor, atos de sacrifício, de entrega, de abraçar a cruz, etc. Estes atos que são sustentados pela graça de Deus, lembre-se, né, nós não somos pelagianos, não é o homem quem faz isso, é a graça de Deus, mas esses atos não deixam de ter uma colaboração minha. Por quê? Porque tem envolvido ali a minha liberdade. Ou seja, a força que sustenta é a graça. A força que ocasiona a minha capacidade de fazer tudo isso é a graça. Mas eu tenho a minha liberdade. Eu poderia me fechar à graça e não fazer nada disso. Então, o fato de eu colaborar com a graça de Deus, Deus opera a salvação, mas o homem coopera. O fato de eu cooperar, isto é algo meritório. Está entendendo? E isto significa que eu ganho méritos com isso. O que quer dizer esses méritos? Quer dizer o seguinte, que existe um crescimento na graça, não é? E então eu vou merecendo mais graças. A graça é de graça, você vai dizer, padre. Como é que você vai pagar pela graça? Eu não estou pagando pela graça, você não está entendendo. Não é questão de pagar a graça, mas é uma questão de promessa de Deus. Deus promete agraciar aqueles que se abrirem à graça. Então, se eu me abro à graça, isto é um mérito, não é? Isto é alguma coisa que eu fiz, cooperando com Deus, mas que me abre à graça, isso quer dizer que eu vou crescendo de forma meritória. Meritória, eu vou crescendo. Então, esse crescimento meritório, ele pode ser considerado em 3 aspectos, não é? Primeiro, esse aspecto propriamente falando do mérito, que é assim, graças que eu vou recebendo aqui nessa vida, não é? Dons, milagres, prodígios, providências divinas, etc. Tudo isso é graça. E também a glória que eu receberei no céu. Porque no céu a glória não é igual para todo mundo. Compreende?
No céu existe hierarquia. No céu existe mais e existe menos. Não é? Uma coisa é você ser, nessa vida aqui, uma monja de clausura, que se entrega piedosa e devotamente, como Santa Teresinha fez, se doando totalmente de todo o coração a Deus, se sacrificando. E outra coisa é você ser, sei lá, um sujeito, um criminoso que viveu a vida inteira na má vida e no último momento se arrepende e entra no céu. Ora, a irmã de clausura que viveu santamente, ela será perfeitamente feliz no céu. E o criminoso que se entregou na última hora será perfeitamente feliz no céu, só que com perfeições diferentes. Para você entender, usando uma comparação, o mar, que é Deus, ele se derrama todo numa tampinha de garrafa, num balde, numa piscina olímpica, numa lagoa. Ou seja, o mar se derrama todo e fica todo mundo plenamente cheio. Mas a perfeição, a plenitude da piscina não é a mesma coisa da tampinha de garrafa. Você está entendendo? Então no céu existe diferença na glória das pessoas. Então existem santos mais gloriosos e santos menos gloriosos. Por isso, aqui a grande alegria nossa de sermos católicos. A grande alegria nossa de estarmos no caminho de Deus. A grande alegria nossa de servirmos a Ele. Não é? Porque quando você se entrega mais, você receberá mais. Ou seja, você se entrega totalmente e recebe muito mais. Se você entregou pouco, você recebe muito mais, mas é proporcional àquilo que você entregou.